Goste ou não da personalidade ou de qualquer característica do Israel Adesanya, é correto admitir que o cara é um dos maiores pesos médios de todos os tempos e muito provavelmente o segundo maior. O fato é que o cara defendeu seu cinturão em 5 oportunidades e foi absolutamente dominante numa categoria muito competitiva. Se foram lutas chatas ou empolgantes, é algo que vai perder relevância ao longo do tempo e o legado dos números é o que vai prevalecer. No entanto, esse campeão tem dado alguns indícios de que sentiu muito a derrota para o Sean Strickland. E a comunidade do MMA tem discutido no mundo inteiro se a Adesanya vai voltar sendo o mesmo. No vídeo de hoje, vamos analisar e debater mais sobre esse tema. Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Punch. Meu nome é Igor Serafini e no vídeo de hoje vamos falar aí do futuro do ex-campeão Israel Adesanya, que perdeu aí sua cinta para o Sean Strickland na última semana. O que vai acontecer com o Adesanya? Qual que é o futuro do cara? Como é que vai ser? Será que ele não volta mais como era? Ou será que volta com tudo? Nós vamos analisar um pouquinho e vamos especular aqui juntos, porque não dá para ter certeza, é claro, né? A verdade é que quando um lutador chega no topo, quanto mais no topo ele tá e quanto mais tempo ele tá nesse topo, mais ele precisa ter autoconfiança. Isso é um fato, porque todo mundo que tá embaixo dele, que são todos os lutadores, né, na verdade, vão estudar e pensar uma maneira de derrotar o cara. Mesmo o cara que é sétimo do ranking, ele tá pensando no próximo adversário dele e imaginando como vai ser o dia que ele chegar a enfrentar o Israel Adesanya, por exemplo, ou quem quer que estivesse no topo, ou que esteja no topo. Então, assim, o Adesanya, ele tem uma missão, ele tinha uma missão, melhor dizendo, de estar sempre com muita confiança e estar sempre ciente de que ele tinha muito que confiar nas suas próprias habilidades para poder ter a força necessária para entrar no octógono e dizimar cada um dos adversários que aparecessem aí para ele enfrentar. E a verdade é que quanto mais no topo você fica, mais popular você também fica, mais conhecido você também fica e mais hater você ganha. A verdade é essa. Esse canal aqui hoje é um canal pequeno. Se daqui a alguns anos... Hoje pouca gente não gosta de mim, eu nunca vi ninguém falar aqui que não gosta de mim. Se daqui a alguns anos esse canal crescer, vai ter um monte aí para aparecer, para falar de mim, para falar que eu sou isso, para falar que eu sou aquilo, para me chamar de gordo, para falar de alguém. Vai sempre ter, não tem jeito. E eu, obviamente, à medida que o canal for crescendo, vou me preparando para isso. A mesma coisa acontece com o lutador de MMA. O lutador de MMA, ele vai, ao longo do tempo, enquanto ele se torna dominante, se mantém dominante, arrecadando uma galera que é fã do trabalho dele e arrecadando uma galera que não gosta dele. Seja pelo jeito dele, seja pela aparência dele, pela forma como ele anda, pela forma como ele fala. Então a verdade é que é muito complicado, porque você saber que muita gente te ama é muito legal, mas você saber que muita gente te odeia pode ser perturbador. É um desafio você se manter consciente e são a todos os momentos, se você sabe que milhares ou talvez milhões de pessoas te odeiem, que não gostem de você. E a verdade é que quem mais sofre nesse processo é o psicológico do cara, porque pode ser perder esse psicológico de duas maneiras diferentes. Ele pode arrefecer para as críticas e começar a dar atenção só para quem critica, para quem não gosta dele, ou a confiança, que é uma barreira de proteção que ele tem, pode se tornar, na verdade, um tiro no pé. Ele pode ficar soberbo. É uma possibilidade. Então é sempre uma linha tênue entre o sucesso e a derrocada psicológica de um cara que está no topo como ele há tanto tempo. Depois da luta do Adesanya contra o Strickland, o ex-campeão peso médio Michael Bisping falou um pouco sobre a questão da soberba do Adesanya para essa luta. Abre aspas aí para o Michael Bisping. Certamente havia um ar de arrogância por parte de Israel Adesanya. Mesmo quando ele foi derrubado no primeiro round, ele tinha uma expressão meio presunçosa no rosto. Tipo, Deus abençoe esse cara. Ele acertou um chute, overhand? Certo, não se preocupe. Ele não demonstrou nenhuma preocupação, nenhum olhar de estresse, nenhuma percepção de que ele estava ali com uma ameaça real. A primeira derrota do Adesanya no MMA foi contra o Jan Blachowicz na categoria de cima. Então era uma categoria que, na verdade, ele estava muito em desvantagem. Ele lutou muito mais leve que o Blachowicz, provavelmente uns 10 quilos ou mais até, mais leve do que o Bisping. E foi uma luta assim, o Bisping, principalmente quando colocava pro chão, mantinha ele sob controle, mas ele em pé, ele era muito perigoso. Então, quando a luta acabou e ele perdeu, isso pode não ter afetado muito ele, porque afinal de contas o cérebro dele tinha justificativa para a derrota. Calma lá, Adesanya, você aí perdeu para um cara 10 quilos maior, você estava em desvantagem, entendeu? Então esse pensamento
não abalou a confiança dele como campeão. Ele falou, bom, aquilo ali era um desafio. Ele pode ter pensado, aquilo ali é um desafio muito acima das minhas capacidades físicas naturais. Não é que eu não sou bom ou que eu sou mais ou menos. Então esse pode ter sido o pensamento dele. Então a derrota pro Blachowicz não afetou muito ele. Já contra o Alex Poatan, na verdade, o fato dele ter perdido 2 vezes pro Poatan no kickboxing e depois ter perdido a primeira no MMA, pelo fato deles serem rivais, por toda a narrativa que existe entre eles, pode não ter tido um efeito negativo, mas sim um efeito positivo nele, um efeito contrário. Tanto é que ele ficou falando muitas vezes que ele queria nem que seja pelo menos uma vez ganhar do Poatan. Então o foco dele, na verdade, as derrotas dele pro Poatan viraram, na verdade, uma motivação para ele buscar o treino, para ele buscar a evolução, para ele se preparar para vencer o Poatan. Então, poderia, em um atleta normal, ter abatido de vez. E ele pensado, pô, eu sou fraco, não sei o quê. Mas não, com o Poatan teve um efeito contrário nele. Ele ficou muito motivado. Porque, afinal de contas, quem estava do outro lado não era um qualquer. Era o carrasco da vida dele. E pro cara ser carrasco dele, o cara tem que ser muito bom. Então ele não perdeu para qualquer um. Ele perdeu pro Alex Poatan. Então isso, com certeza, deu mais motivação do que desânimo para ele voltar e se recuperar. O Adesanya também tem uma bagagem longa. Ele tem uma carreira muito longa no kickboxing, fez muitas lutas no MMA, especialmente nos últimos anos, defendeu o cinturão muitas vezes. Ele é um lutador muito ativo e, claro, o corpo cobra um preço. E isso vai fazer agora, vai fazer o seu balanço agora, vamos dizer assim, à medida que ele for aí voltar. Com esse psicológico dele, se tiver um pouquinho modificado, pode ser que o corpo dele comece a arrefecer também. Porque aguentar essa toada aí, porque na realidade, gente, não é só luta, né? É treino também. O cara treina, faz sparring, tem que ficar viajando para fazer divulgação. É uma pegada difícil, uma pegada dura, complicada para o corpo. Então, será que o Adesanya não está batendo num teto aí de capacidade física para lutar em MMA em alto nível? Até agora ele não demonstrou. Mas, por exemplo, eu achei que na luta contra o Strickland, ele no 4º round, aquela movimentação dele já tinha diminuído um pouco. Ele já estava um pouco cansado naquele 4º round. Eu fico pensando, por exemplo, contra o Poatan, o 4º round ele ainda estava muito rápido. No 5º round, na primeira luta com o Poatan, que ele perdeu, ele começou a ficar mais lento. Então, assim, já vamos tirar aí, vamos dizer que ele perdeu 1 round de velocidade. Será que isso não é o corpo que está pesando ou será que foi circunstância da luta em si? Essa é uma resposta que a gente não tem, na verdade, mas é uma coisa que a gente tem que levantar. Um dos seus melhores amigos do MMA, o nigeriano Kamaru Usman, deu um conselho, inclusive, para o Adesanya em relação ao que fazer a seguir. Abre aspas aí para o Usman. Sim, eu estava definitivamente na posição dele. Sinceramente, olhando para trás agora, provavelmente eu me apressei. Eu provavelmente deveria ter tirado um pouco mais de folga e então ainda teria a chance garantida de disputar o título. Tenho certeza de que ele também está sentindo um pouco disso e pensando, não, esse cara não deveria ter me vencido, assim como eu me senti. Esse cara não deveria estar lá em primeiro lugar, como eu me senti. Então, você quer recuperá-lo e tirar aquela mancha de você imediatamente. Mas se você tiver essa chance garantida, gostaria de vê-lo tirar um tempinho e aproveitar a vida. Acho que a atividade pode ser um pouco demais. Izzy tem lutado muito. Desde quando eu fui campeão, eu e Izzy estivemos lutando por alguns pay-per-views. Izzy está em um ponto em que eu acho que ele poderia fazer uma pequena pausa e acho que ele pode fazer os ajustes necessários para poder chegar lá e vencer essa luta. O próprio rival do Israel Adesanya, o Alex Poatan, também deu um conselho para ele em relação à sequência aí do que ele deve ou não fazer. Tá aí no vídeo a seguir, que eu tirei diretamente do canal do Alex Poatan, o link está na descrição. O Adesanya, acho que descansar um pouco aí, né? Porque é um cara, porra, também não vamos tirar o mérito do cara porque o cara perdeu, né? Mas é um cara que, acho que em um ano aí fez 4 lutas, eu acho que ele tem que descansar um pouco, descansar um pouco o seu corpo, a sua mente, né? Pra tá voltando aí, fazer uma outra luta, né? Pra depois tá vindo aí buscar, né, esse cinturão novamente e tentar algo aí contra o Sean Strickland. E teve mais um lutador também que deu um conselho aí pro Adesanya, que foi o Henry Cejudo, o Triple C, né, ex-campeão do peso mosca e do peso galo do UFC. E aconselhou aí o Adesanya a respirar novos ares, viajar o mundo, fazer outras coisas. Segue aí as aspas do Henry Cejudo. Israel Adesanya é um ótimo striker. No entanto, a maior questão é como ele pode combinar as coisas. Acho que ele poderia deixar a City Kickboxing. Não digo para ele abandonar o time, mas conheça outros treinadores, mas vá viajar pelo mundo, vá aprender.
comece a somar. O Israel Adesanya, quando perde, às vezes dá umas demonstrações assim de instabilidade emocional. Por exemplo, na primeira derrota pro Poatan, o cara fez uma tatuagem no rosto dele. Agora, na derrota contra o Sean Strickland, o cara não quis sequer dar entrevista. Falou 1 minuto, passou o microfone pro treinador e vazou, alegando que iria comemorar com o resto do time. Algo que, sinceramente, comemorar o quê, né? Eu não sei se ele estava muito no clima de comemoração, não. Mas o fato é que ele sente mesmo um pouco, aparentemente, quando ele perde, quando vem a derrota. Próxima luta do Adesanya, seja como for, vai ser determinante para o futuro dele, porque se ele volta e vence legal, independente de quem seja uma revanche imediata contra o Strickland, seja uma luta contra o Du Plessis ou qualquer outro, a moral dele pode começar a voltar para o lugar. Agora, se ele perde 2 em seguida na categoria de origem dele, no peso médio, ele vai ficar um pouco sem saída, tanto do ponto de vista esportivo quanto do ponto de vista emocional mesmo. Primeiro porque o cara tão dominante agora perdeu 2 seguidas. Como assim Israel Adesanya pode perder 2 seguidas? Como é que isso vai afetar ele psicologicamente? Além disso, o Adesanya não tem muito para onde ir. A categoria de cima é muito pesada para ele e a de baixo é muito leve. Então o Adesanya vai ter dificuldade, por exemplo, para cortar peso. Se o corpo dele já está sofrendo com a sequência de lutas, no meio médio vai ser muito difícil. E no meio pesado a gente já viu contra o Jan Blachowicz o que aconteceu. Então imagina se ele tem que construir uma carreira lá. Pode ser que ele consiga fazer uma luta no meio pesado para tentar um duplo cinturão, mas fazer uma carreira lá, lutas o tempo todo lá, acho mais difícil. Na minha opinião, eu acho que ele deveria seguir o conselho do Cerrudo. Esse é o melhor conselho de todos que ele recebeu desses dias. Ele mudar de ares, viajar, conhecer técnicas novas, tentar acrescentar coisas no jogo dele que tem sido realmente muito repetitivo, e uma hora as pessoas aprendem a ler aquilo. Os adversários vão entendendo. Uma hora eles se descobrem uma maneira de combater o veneno do cara. Cria-se o antídoto. Então eu acho que ele devia sim viajar o mundo e buscar aí evoluir o seu jogo, adicionar novas coisas ao seu jogo. Se ele conseguir adicionar essas novas armas, voltar renovado, com o corpo e a mente mais descansado, eu acho que ele tem totais condições de retomar o cinturão do peso médio do UFC, seja contra o Strickland ou contra qualquer outro que tiver com o cinturão na frente, se ele dá esse tempo. E sinceramente, eu torço para isso acontecer, porque ele ficar fora do cinturão ou ele arrefecer psicologicamente significa que a gente não vai ter oportunidade de ver uma trilogia dele com o Poatan, que é algo que tem que ser resolvido. Essa dúvida, esse 1-1 no MMA não pode continuar. Tá certo que no kickboxing foi 2-0, mas no MMA, no UFC, no maior palco do mundo, é outra conversa. Nós temos que saber quem é melhor, Alex Poatan ou Israel Adesanya. Eles têm que trocar porrada mais uma vez no MMA pra gente descobrir qual é o melhor. E isso só vai acontecer se o Adesanya se recuperar. Se o Adesanya arrefecer daqui para frente, já era. Mas se você está aqui até agora, é porque você gostou desse vídeo. Então deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, porque é só assim que você vai saber que eu fiz um vídeo e postei. Apesar de que eu tô aqui todo dia às 19h30, tá certo? Então sempre que quiser, chega aí e me ajuda aí, porque eu tô começando o canal agora, eu preciso muito da ajuda de vocês, da inscrição de vocês e da presença de vocês para poder crescer. E não só isso, é um grande prazer para mim que vocês estejam aqui. E no vídeo aqui do lado você vai poder conhecer a história da Alexa Grasso, que vai disputar hoje no Noite UFC o título aí do peso mosca feminino contra a Valentina Shevchenko. Lá tem a história de vida completa dela nesse vídeo, desde a infância, passando por toda a carreira. Então tá imperdível, o vídeo tá muito bom, você não vai se arrepender de clicar lá e assistir. Tá certo? Um abraço para você, até a próxima. Tchau. Esbarrei no fone. Tchau.